O clima entre nós. Clima entre nós, começando agora com o nosso outono. Agradeço aí Patrícia e Felipe pela disponibilidade. Nós estamos fazendo essa gravação completamente online. Normalmente ela aconteceria nos estúdios da Climatempo. Não está acontecendo porque praticamente toda a Climatempo está em home office por causa da nossa situação do coronavírus, ok? Bom, outono 2020, o Hemisfério Sul entra oficialmente no outono no dia 20 de março, às 0h50, pelo horário de Brasília, e o outono vai se estender até o dia 20 de junho, às 18h44. Antes que passe pela cabeça de alguém, mas por que é o outono e tal? Bom, outono, primavera, verão, né? A data, o início, o fim das estações do ano, pessoal, são determinados por cálculos astronômicos, tá? Depende só de como é que da órbita da Terra e do Sol. Se você quiser saber assim, daqui a 50 anos, que dia que ele vai começar, sabe, hora, minuto, segundo, está lá calculado. O outono meteorológico, ele não necessariamente casa, tá? Ou seja, enquanto características, com essa mudança astronômica. Então, não é uma coisa com hora marcada. O clima e o tempo não têm hora marcada. Às vezes, você pode, por exemplo, assim, começar o outono já com algumas características dele, às vezes essas características só serão realmente notadas já depois de um mês e tanto, né, de outono. Bom, nós vamos saber tudo isso, como é que vai ser esse outono de 2020 agora. Para começo de assunto, nós tivemos um verão com neutralidade no Oceano Pacífico, ou seja, não tem El Niño nem Laninha. Como nós estamos agora iniciando o nosso outono e qual é a expectativa da situação do Pacífico? Eu jogo primeiro a questão para a Patrícia Madeira. Vamos lá, Jô. Por enquanto a gente continua em neutralidade ali no Oceano Pacífico, o que quer dizer que o Oceano Atlântico continua com um papel importante ao longo do outono aqui no Hemisfério Sul, no Brasil de uma forma geral. Então não tem El Niño, não tem Laninha, o Oceano Pacífico está um pouco mais quente que o normal, a gente tem o que a gente poderia chamar até de um viés de El Niño, mas isso está muito fraquinho, porque já faz bastante tempo que o último El Niño acabou. Então, quem manda daqui para frente, ou continua mandando daqui para frente, é o Oceano Atlântico, o Pacífico com pouca influência. A expectativa, Jô, é de que que a chuva se estenda por um pouco mais, no Sudeste principalmente, até meados de abril, e que a primeira massa de ar polar significativa, e eu sempre falo da primeira massa de ar polar significativa, porque é ela que faz a gente falar assim, agora mudou. Estava quente, agora esfriou. Então, a primeira entra logo no comecinho de maio. A gente vai ter essa sensação de fim de verão, de fato, né? Embora já no outono, já no comecinho de maio. Mas aí você já adiantou o expediente eu falei tudo, né? Pois é. Não, tudo bem, tudo bem. O Atlântico. A gente estava com o Atlântico Norte mais quente que o normal, tinha essa bolha fria aqui na costa entre o sul e o sudeste. Como é que está isso para esse outono? O que se espera, então, do Atlântico e como é que a gente vai ter interferência na nossa chuva aí para esse começo de outono? Bem, olá, Jô. Olá, Patrícia. Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Para mim é uma honra participar de um podcast com Josélia Pegorim e Patrícia Madeira. Estou muito honrado. Olá a todos quanta os melação! ouvintes também. Ai. Muito... São duas lendas do rádio brasileiro. Eu estou honrado aqui. Olha, Patrícia! Queria também cumprimentar todos os ouvintes e agradecer pela audiência. Bem, sua pergunta, né, sobre a organização das temperaturas do Oceano Atlântico, quem escutou o outro podcast lá, falando sobre o verão, lembra que eu falei justamente dessas temperaturas mais frias aqui na nossa costa, entre a região sul e a região sudeste do Brasil, que acabaram favorecendo não só o início, né, dessa formação, desse ambiente próspero à formação de corredores de umidade, mas também a manutenção desse ambiente. Beleza, mas agora indo para o outono, em direção às estações mais secas, não é mais a água fria que é importante para a qualidade do período úmido. Agora a situação muda um pouco.
Por quê? Porque a água fria ela é importante para a manutenção dos corredores de umidade. Agora, a partir do outono, é muito difícil que tenhamos um episódio de corredor de umidade. Isso não é o normal observado na atmosfera. Agora, a qualidade de chuvas fica pela ocorrência, pela frequência, né, e pelo posicionamento de frentes frias, se elas vão avançar mais pelo oceano ou de forma mais continental. E o importante para a manutenção dessa frequência alta de frentes frias é um gradiente bem organizado de temperatura. Como é que eu posso falar isso de um jeito mais simples? É uma temperatura, Exatamente, uma diferença de temperatura. Eu já antecipei. É uma diferença de temperatura bem organizada entre o Equador e o Polo. Então, se eu tenho um sul mais frio, cada vez mais frio, e um norte mais quente, cada vez mais quente, isso impulsiona a passagem de frentes frias. Agora, se eu tenho essa diferença de temperaturas mais desorganizada, ou seja, um polo mais quente em relação à média e uma região mais próxima ao Equador mais fria em relação à média, eu tenho um avanço de frentes frias mais prejudicado. E ainda mais, agora elevando um pouquinho aqui a nossa análise, se eu tenho temperaturas mais frias próximo à nossa costa da América do Sul e temperaturas mais quentes próximo à região central do Oceano Atlântico, eu tenho um gradiente, uma diferença de temperaturas que, ao invés de estar apontada de sul para norte, de um sul mais frio para um norte mais frio, estará apontada de um oeste mais frio para um leste mais quente. Ou seja, as frentes frias vão nessa direção, na direção de maior aquecimento. Ao invés delas avançarem de forma mais continental pelo país, elas vão passar pela região sul do Brasil e vão avançar em direção ao oceano. E isso não é interessante para chuvas no país. Mas, Jô, como a Patrícia já comentou na primeira resposta, eu já posso deixar, pelo menos quem gosta de chuva, mais tranquilo. Que a nossa previsão é de que a configuração do Oceano Atlântico esteja favorável ao avanço de frentes frias pelo Brasil nesse outono. O que, por um lado, é bom, né, pela questão de chuvas, mas, por outro lado, é ruim, todos nós sabemos. A Jô vai até falar disso agora, né, Jô? Olha, é o seguinte... Por que esse frio no outono e essas chuvas serão ruins? Exatamente, mas vamos entender primeiro uma coisinha aqui, tá? Nós sabemos que, assim, quando a gente fala nas frentes frias, quando a gente fala frente fria continental, o que a gente está falando é de frentes frias que têm uma organização especial, de modo que, né, parte do ar frio de origem polar que vem com a frente fria consegue penetrar pelo interior do continente, pelo interior do Brasil, né? Por incrível que pareça, no verão a gente teve uma lufada dessa de origem polar lá no Acre, né? Quando a temperatura deu uma despencada lá legal, entendeu? A gente teve uma friagem durante o mês de fevereiro, tá? Então, assim, só para todo mundo entender, porque é o seguinte, gente, durante as estações, né, durante o outono, isso também, são várias frentes frias que passam, tá? E muitas dessas frentes frias, elas passam bastante oceânicas. Isso quer dizer que praticamente todo o ar frio de origem polar dessas frentes frias, elas se deslocam pela costa só, não chega a entrar efetivamente, não tem muita influência pelo interior do Brasil, né? Então, quando a gente está falando as grandes frentes frias, as frentes frias especiais, a gente está falando dessas que vão poder injetar esse ar frio de origem polar em cima do Brasil, tá? E aí isso faz toda a diferença. Bom, e o que você está me dizendo aí, ô Felipe, é que nós vamos ter, sim, várias frentes frias, mas que, por enquanto, elas vão ter um deslocamento mais oceânico, é isso? É esse deslocamento oceânico que vai predominar durante o mês de abril, é isso? Jô, assim, a configuração ela estará favorável ao avanço dessas frentes pelo interior do país, como você disse, dessas massas de ar frio de forma continental, ou seja, essas massas desse ar frio. Mas isso já acontece agora em abril? A expectativa é de que aconteça a partir de maio.
Agora em abril Então, nós teremos... Pode falar. Não, então, porque foi essa a pergunta. Ou seja, agora em abril, nós, pelo que você falou, não está sendo esperado essa massa fria no interior do país. Ou seja, essas frentes vão continuar continentais, favorecendo chuva, mas sem esse ar frio intenso entrando pelo interior do país, certo? Isso, exatamente, Ju. Okay. Mas em maio, aí sim, a gente começa a ter as massas polares mais intensas. Tem uma questão que é bem interessante, né? A temperatura do Pacífico Sul é super importante, principalmente na região ali do sul do Chile. E a gente tem águas mais quentes que o normal ali naquela região. Então, por enquanto, no mês de abril, a gente continua numa situação até semelhante ao que a gente está vendo agora, né? A gente continua com as temperaturas um pouco mais altas. Mas a partir de maio, a gente... Não quer dizer que vai ser um outono muito frio, Jô, não é essa a expectativa, mas a gente vai ter pelo menos 2 massas polares, até semelhantes ao que aconteceu em fevereiro, né? Fevereiro a gente não espera por muito frio, e a gente teve essas massas, essa massa de ar continental que provocou friagem no Acre. Ao longo do outono, a gente deve ter 2 desses sistemas bem importantes com queda de temperatura. Embora a gente tenha toda essa condição oceânica de Atlântico desfavorável para as massas mais continentais, isso não quer dizer que eventualmente a gente não vai ter uma ou 2. Uma com certeza no começo de maio e provavelmente mais uma bem forte em junho. Ou seja, abril, pessoal, nós não teremos, digamos assim, surpresa com resfriamentos acentuados em cima do país, correto? Mais ou menos, Jô, porque olha só, olha São Paulo. A gente não teve grandes massas polares ao longo do verão, né? A gente teve um evento um pouco mais intenso em fevereiro, mas ao longo do verão a gente não teve massas polares significativas para causar resfriamento, que é normal no verão. Mas ainda assim, a gente teve vários dias de céu nublado com chuva, em que as pessoas saíram de casa com casaco leve e de bota. E isso vai acontecer em abril também. A gente tem a expectativa de pelo menos 2 frentes frias até meados de abril, que vão fazer um pouco de frio para São Paulo, para Curitiba. Então, não é que não tem frio, né? Mas não é o frio intenso que a gente espera na transição. Sim, esse frio, Patrícia, assim, eu entendo o que você está falando, porque, de fato, assim, você passar 3 dias com bastante nebulosidade, com um pouco de chuva, já caiu a temperatura. Exato. Né? Assim, entra um pouquinho de ar polar e tal, mas o que eu estou falando são as grandes frentes frias com ar polar continental, dessas a gente se livra, por enquanto, em abril, certo? Mesmo porque, Jô, esse conceito de frio é bem subjetivo, né? Tem gente que não sente frio nunca. Tem gente que sente frio com 20 graus. Eu sou muito friorento. Você é questão. Que nada, Jô. Bom, é o seguinte, pessoal. Ok. Embora, então, a gente tenha aí algum resfriamento, assim, São Paulo vai chegar a 10 graus no mês de abril, Patrícia Madeira? Não vai. Não vai. Então tá tudo certo, Bom, eu acho que a gente tem uma situação bastante especial nesse outono, né? Porque, assim, é um outono onde a gente se vê nessa situação de coronavírus, Covid-19 planetária, né? E chegando ao Brasil. Então, assim, eu tenho uma preocupação porque se nós tivéssemos uma expectativa de começar a esfriar de forma relevante, né? Realmente esfriar, e você ter períodos prolongados já de frio de verdade, né? Logo agora em abril, então a gente estaria numa situação bem mais complicada, né? Porque a gente sabe que frio é bom para sobrevida de vírus, calor deixa os bichinhos morrerem mais cedo, certo? Agora, o frio dá a sobrevida. Então, eu acho que, de alguma forma, o fato de não haver expectativa de frios tão intensos agora, em abril, e com o coronavírus chegando, né, esse novo coronavírus, na verdade, chegando ao país, então acho que é uma boa notícia em relação à previsão climática, né? Bom, vamos falar um pouquinho de região. Vamos Peraí, Ju. Oi? Peraí que a Leia acordou. Ô, Leia, querida! Leia acordou.
Tudo Fazer bem? de casa tem essas coisas, deixa eu aprender. Não, então, pessoal, olha, eu acho o seguinte, acho que é legal comentar o seguinte, a Climatempo praticamente toda está em home office, tá? Então a gente está gravando esse podcast, eu estou na minha casa, mas eu tenho um gato que dorme tranquilamente, né? O Felipe está na Climatempo e a Patrícia Madeira está na casa dela. E tem a Leia, né? A querida Leia que acabou de acordar e deu um latido. Então, oi, Leia, seja bem-vinda à nossa sala de podcast, certo? Mas vamos lá. Vamos começar, então, agora com a previsão para o outono mesmo. E, assim, vamos começar pelo sul do Brasil. A gente veio de um verão quente, um verão com pouca chuva, tá? Mas tivemos até dois eventos, se não me engano, de geada, lá no alto da Serra de Santa Catarina, naqueles lugares assim, né? Mas que a gente teve temperaturas aí próximo de 0 grau, né? E teve eventos aí nesse verão dos 3 estados do sul que tiveram temperatura aí próximo de 7, 6 graus, tá? Então teve uma situação de um frio, tá? Eu gostaria de saber, então, como é que a gente tem esse outono e, assim, em relação à geada, essa geada já vem em maio ou fica só para junho, tá? Felipe, você pode iniciar? A expectativa é de uma melhora no quadro de chuvas da região sul. Ainda temos a previsão de um Rio Grande do Sul com chuvas predominantemente abaixo da média, mas em comparação aos outros meses é um volume maior de chuvas, então já há expectativa de um início de recuperação. E quanto à temperatura, você mencionou aí aqueles episódios de geada que tivemos em pontos bem altos da região sul no início desse ano. Não há expectativa de que essas frentes agora em abril consigam causar episódios de geada, episódios mais significativos de geada, né? Não só esses de pontos muito altos da região sul, mas já a partir de maio, como a Patrícia tinha ilustrado anteriormente, a previsão, sim, de ondas de frio capazes de proporcionar episódios de geada lá no Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. Então, a primeira onda de frio intensa sobre o sul do Brasil, nós teríamos, então, ainda na primeira quinzena de maio? Sim, sim. Alguma expectativa dessa geada pegar também o Paraná, sul do Paraná? Eu comentei em Rio Grande do Sul e Santa Catarina porque é onde essa massa de frio entra com mais potência, né? Mas, realmente, não se descarta episódio de geada também nas áreas mais ao sul, lá do Paraná. Tá, mas de qualquer forma, assim, essa primeira onda, o foco maior dela realmente vai ser Rio Grande do Sul e Santa Catarina e menos Paraná. Exatamente. O Paraná, ele ainda é bastante sensível à chuva, especialmente no começo, né, de outono, assim. Vai ser alguma coisa de chuva frequente ainda para o Paraná durante o mês de abril? Não, durante o mês de abril não há expectativa de chuvas frequentes, apenas de uma melhora no quadro de chuvas. Essa frequência de chuvas melhora mesmo em maio. Ondas de frio mais fortes, então, ficariam para a segunda quinzena de maio e junho. Exatamente. Durante esse ano, inclusive, há condições para episódios de geada negra. A gente sabe que geada negra é aquela que acontece quando as temperaturas estão mais baixas, quando nós temos mais ventos e ar mais seco, né? Então, nós temos, inclusive, condições para geada negra entre o fim desse outono e o inverno. No fundo da cabeça de vocês, passa a ideia assim, nossa, será que a gente pode ter algum evento de neve ou alguma precipitação de inverno no outono? Olha, Jô, eu quero morrer seu amigo, viu? Porque você tá me colocando aqui numa situação... Responde que depois eu respondo. Pois é. Não vou te deixar sozinho. Olha, Jô, eu vou te dar aquela resposta bem precisa, tá? Com os episódios, como a gente está prevendo episódios bem intensos de ondas de frio do meio para o final desse outono, então eu te digo, não se descartam episódios
de neve, né, de precipitação congelada em pontos mais altos da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha. Eu vou conferir. Uau, No final, que só no final do beleza! outono, Jo, eu não diria que isso vai acontecer antes, não. Eu acho que lá para o final do outono existe essa possibilidade. Mas só nas áreas mais altas. A gente já teve episódio de neve em Curitiba, a gente já teve episódio de neve, lembra? Lá em Santa Catarina, perto de Florianópolis. Sim. Teve até o pessoal fazendo skateboard, snowboard, alguma coisa parecida com isso, lá em... Como é que é o nome da cidade? São José, né? Se eu não me engano. Não é isso, né? Não, definitivamente não é isso, e para mim é só no final do... Não. Desculpa, só no final do outono. O outono de 2019 não teve frio, né? Então, nós tivemos aí o nosso verão, voltou a chuva e agora nós vamos ter a volta do frio, né? O que não quer dizer que o inverno vai ser muito frio, tá, Jô? Vamos já deixar claro aqui. Exatamente. Isso, esse é outro papo, essa é uma outra brincadeira. Depois a gente fala sobre isso. Mas só falando assim, bem por alto, essa não é a expectativa de que a gente vai ter um inverno muito rigoroso esse ano, não. Vamos passar agora para a região sudeste do Brasil, né? Como é que a gente vê essa curva no início desse outono, né? Nós ainda temos, por exemplo, assim, um padrão ainda próximo de verão, pancadas, calor, umidade elevada. Como é que é esse início do outono em relação à chuva? E quando é que o Sudeste vai começar a sentir realmente resfriamento? Nós temos aí, né, algumas questões. Quando seria a primeira geada, né, que poderia esperar alguma geada no estado de São Paulo, nas áreas ao sul do estado, por exemplo? Quando teríamos aí alguma geada um pouco mais ampla em áreas do sul de Minas? Aquela perguntinha que eu sempre faço em todos os outonos, a Patrícia bem sabe, né? Quando São Paulo vai baixar para 10 graus? Porque o ano passado, São Paulo só chegou no dígito de 10 em julho, certo? Então, vamos lá. Quem é que vai falar sobre isso? Vamos lá, eu vou pelo Sudeste agora. A situação é parecida com quer dizer, não, com relação à temperatura, parecida com a do Sul. O primeiro resfriamento é no começo de maio e depois, mais ao longo, na segunda quinzena de maio, existe essa possibilidade de geada no interior de São Paulo, principalmente sul e oeste de São Paulo. Até onde vai esse primeiro resfriamento? Vai até Belo Horizonte, Jô, ele sobe bastante. É uma massa de ar polar significativa. E até a região ali de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, o estado de São Paulo, de uma forma geral, vão ter esse resfriamento. É o que eu falei, a mudança de sinal, né? As pessoas vão falar assim, opa, agora acabou o verão e está começando o inverno, entre aspas, né? A gente está na estação de transição. Mas é a mudança de característica. A gente sai do quente e úmido e passa para o relativamente frio e seco. De forma geral, chuva acima ou abaixo da média em abril? Em abril ainda chuva acima da média no centro-sul de Minas, centro-sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, de uma forma geral. Chuva um pouco acima da média. A gente precisa lembrar que normalmente a chuva vai parando no final de março, comecinho de abril, e agora a gente vai ter uma extensão desse período úmido que vai até a metade de abril. Não é que vai chover muito, Jô, não é essa a questão. A questão é que já deveria estar parando e a gente ainda vai ver alguns episódios de chuva. Até o final de março... Ou seja, uma chuva frequente. É uma chuva... a passagem das frentes vai ser relativamente efetiva e trazer essa chuva. Não é chuva frequente, não é que Bauru vai ter chuva todos os dias até meados de abril, mas um volume um pouco acima da média. Depois vem essa primeira massa polar em maio. A segunda quinzena de maio e junho tendem a ser relativamente frios, com vários dias frios. Mas eu não vejo um risco para a agricultura, por exemplo. O problema da agricultura com relação a frio é a constância do frio, a formação de geada por 3, 4 dias seguidos. Isso não deve acontecer. Tem o pessoal que vai colher o café, que vai atrasar um pouquinho, né? A chuva, como a chuva se estende até meados de abril, inclusive ali sul de Minas, região grande produtora, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, né?
toda essa região vai ter um pouco mais de chuva que o normal ainda em abril e por isso pode atrasar um pouquinho o início da colheita do café. Mas, de uma forma geral, não vai ser para a agricultura um outono ruim, não. A colheita da cana também atrasa um pouquinho, mas depois ela começa e ganha velocidade. Teremos uma safrinha com condições boas, né, para todo... Exatamente, aí com perspectiva de chuva, né, ainda. Sim, sim. Quando é que a gente vai começar a ver essa secada realmente, particularmente em cima de Minas Gerais, Rio e Espírito Santo? Secada mesmo só final de maio? Rio nem tanto, né? Rio e Espírito Santo ainda tem a influência das frentes, ainda vai ter alguma... A gente não vai ver essa secada tão... Circulação de umidade. Mas interior de São Paulo, Minas Gerais, aí você já colocou o Centro-Oeste no meio, né? Goiás, Mato Grosso do Sul. Começa a secar na segunda quinzena de abril e maio já bem seco. Olha, que beleza. Então, nós temos aí uma expectativa ainda dessa primeira quinzena com as pancadas ainda, com a chuva e tal. Aí, maio deve estabelecer o padrão mais seco. Maio estabelece o padrão mais seco porque tem essa virada, né? Tem essa massa polar que muda o padrão, e aí estabelece mesmo o padrão mais seco. Então, nós poderemos dizer, então, que este ano a região sudeste também vai poder contar com seus dias mais frios, porque, olha, não chegou praticamente nada de brisa de origem polar em Belo Horizonte o ano passado. Né? Quer dizer, esse povo passou no calor assim o ano inteiro, não sobrou nada. Aliás, nem aqui em São Paulo quase nada teve. Então, nós podemos dizer que também a região sudeste vai poder contar com entradas de ar frio e vai ter finalmente uma cara de outono aí, maio chegando, cara de outono de verdade. Isso. Bom, ok. Já falamos do sul, falamos do sudeste, agora vamos falar da região centro-oeste do país. Nós sabemos que o outono, assim, a característica básica do outono, né, é realmente secar a região centro-oeste. Então, começa para a chuva mesmo, dias bonitos de sol, né, dias com grande amplitude térmica, mas nós temos aí situações de entradas de ar frio, né, que podem pegar de forma bastante acentuada em cima, especialmente de Mato Grosso do Sul, né, e áreas aí mais ao sul de Mato Grosso, oeste de Mato Grosso. Só para a gente fazer uma comparação, de novo, o ano passado foi um ano onde a gente conseguiu ter essas entradas de ar frio em cima de Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Mato Grosso. Não sobrou polar para Goiânia e nem para Brasília. Foi assim um sufoco para conseguir dar uma esfriadinha por lá, dar uma refrescada por lá, eu diria, tá? Bom, então a pergunta é, Mato Grosso do Sul está vindo de um verão aí que faltou chuva, tá? Então vamos falar como é que fica essa chuva de outono para o Mato Grosso do Sul, tá? E como é que as primeiras entradas de ar frio, né, em cima da região centro-oeste. Eu já deixo aqui a questão já da possibilidade de gear nesse outono em Mato Grosso do Sul. Então, agora quem vai? Felipe, vai. Bem, olha, Jô, a expectativa, né, é de melhora no quadro de chuvas para o Mato Grosso do Sul, que vem vivendo realmente um período bem, bem quente e seco. E comentando sobre a geada, né, não se descarta geadas a partir de junho no Mato Grosso do Sul. Eu acredito que maio seja bem cedo, apesar dessa previsão de ondas de frio mais intensas, mas eu não acredito num episódio significativo de geadas em maio para o Mato Grosso do Sul, não. Tá, mas alguma geada no sul de Mato Grosso do Sul seria possível, por exemplo, mais para o fim de maio? Sim, mais para o fim de maio, sim. Mas nenhum episódio significativo de muita geada, não. Primeira quinzena de abril aí com chuva, na segunda quinzena já começaria a parar de chover. Isso, exatamente, Ju. Na segunda quinzena já modifica um pouco o quadro. E a previsão para o Mato Grosso do Sul como um todo, agora falando de uma coisa mais generalizada, é de uma melhora de chuvas já a partir de abril. A situação, principalmente no centro-sul do Mato Grosso do Sul, ela é bem quente e seca.
e esse quadro de chuvas vai melhorando ao longo de abril e em maio. A Patrícia havia comentado da segunda onda de frio aí do maio, que ela entraria com força até, por exemplo, Belo Horizonte. Daria para a gente falar que, então, que para a segunda quinzena de maio já se poderia esperar também alguma queda de temperatura relevante em cima de Goiás e no Distrito Federal? Olha, vai dar sim para sentir o efeito de resquícios da massa de ar polar, né? Aquele vento de sul mais fresco, mas também nenhuma queda significativa de temperatura em Brasília, em Goiânia, em maio. Ou seja, refresca pero no mucho. Exatamente. Refresca, as pessoas sentem a diferença, né? Essa é a questão, né? Você tem uma sensação diferente, né? Para a gente fechar o Centro-Oeste, junho, o que a gente espera para junho na região Centro-Oeste? A expectativa para a região Centro-Oeste, Jô, em junho, nós realmente em junho, falando agora de média, né? Nós temos uma situação bem mais seca para a região Centro-Oeste. São dias com maior amplitude térmica, como você comentou no início desse trecho do podcast. Para abril, a expectativa ainda é de temperatura acima da média no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso. A chuva, ela permanece acima da média nas áreas de Goiás, que fazem divisa com Minas Gerais, e ali também nas áreas do Mato Grosso do Sul, que fazem divisa com São Paulo. Na faixa central do Mato Grosso, no oeste do Mato Grosso do Sul, ainda em abril, as temperaturas ficam ligeiramente acima da média e as chuvas ficam ligeiramente abaixo. Mas aí já chegando em maio, todo o Mato Grosso do Sul fica com chuvas acima da média e o centro-sul do Mato Grosso e de Goiás também com chuvas acima da média, e todas essas áreas mencionadas ficam com temperaturas ligeiramente abaixo da média. Isso por causa daquelas incursões de massas de ar frio, né, de frentes frias, exatamente, que vão conseguir provocar chuvas significativas nessas áreas para essa época do ano. Daí em junho, a previsão é de que essas massas elas até avancem, né? Nós teremos um padrão bem seco, com massas de ar frio conseguindo avançar até cada vez mais áreas mais ao norte do país, né? Nessa faixa do centro-oeste, mas a expectativa para junho não é de chuvas acima da média em nenhuma parte do centro-oeste, apenas chuvas bem próximas à média climatológica. E lembrando aqui, né, que em junho a gente já fala de tempo bem seco mesmo na região centro-oeste. E o frio em junho em cima de Mato Grosso do Sul e do centro-oeste e sul de Mato Grosso. Junho com risco médio, alto ou baixo de geada? Médio, Jô. O frio vem, mas não há nenhuma indicação de junho ser com temperaturas abaixo da média no centro-oeste. Quando a gente fala em temperaturas abaixo da média, a gente se refere mais a maio. Junho não há essa expectativa. Então eu diria um risco médio. Mas chance de geada em Mato Grosso do Sul? Em junho? Sim. Em junho, sim, há risco de geada no Mato Grosso do Sul. Nas áreas do sul do estado, principalmente. Vamos falar um pouco agora do outono na região nordeste do Brasil, tá? A gente está saindo de um verão com chuva, né? No Nordeste, a gente tem como característica, primeiro na costa leste, né? Aumento da chuva na costa leste, as ondas de leste. Do ano passado elas sumiram, a gente praticamente não teve nada, assim, pouquíssima chuva na costa leste do Nordeste, e a costa norte do Nordeste, que já está saindo aí de um verão com chuva, e a gente sabe que o outono é pico de chuva ainda, tá? Bom, vou jogar para a Patrícia. Então, Patrícia, dá aí o parecer sobre o outono na região Nordeste do Brasil para a gente. Então, vamos lá, Jô. Na costa leste, a partir de maio, a gente começa a ter essas chuvas mais frequentes. A expectativa é de que a gente realmente tenha ondas de leste outra vez, principalmente que podem pegar entre o litoral norte da Bahia e o litoral de Alagoas, tá? Então, passando por Sergipe. São as áreas que a gente deve ter mais chuva
por conta de influência de instabilidades que se formam no oceano e avançam para a costa. Por outro lado, a região centro-oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, voltam a partir de abril já a ter menos chuva, já não é mais tão frequente que chova nessa região e de fato vai parar de chover na época normal. A questão é o norte do Nordeste, né? Litoral norte do Maranhão, litoral do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Expectativa de mais chuva do que o normal. A zona de convergência intertropical ainda fica mais a sul, pelo menos até maio, então provocando bastante chuva ali naquela região. Depois ela naturalmente começa a retornar ao que é normal. Então, toda a faixa litorânea do Nordeste deve ter chuva acima do normal nesse outono, e com destaque especial para a parte norte do Nordeste. Isso tem um impacto, Jô, na geração eólica também, né? A gente tem muitas usinas nessa região, principalmente do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, ali tem muitas usinas, e quando chove, venta menos, ou venta com menos constância, né? Com menos regularidade, menos constância. Exatamente. Então, pode ter um impacto na geração eólica. Por outro lado, tem muita geração eólica na Bahia, e a Bahia vai estar privilegiada nesse outono para isso. Mas, de uma forma geral, mais chuva do que o normal em todo o litoral do Nordeste. Tá, então, de forma geral, a gente poderia prever aí muitos açudes sangrando esse ano? O Ceará já melhorou muito a situação com relação aos anos anteriores, né? Não sei se tem... Não me atualizei para saber se tem algum açude já nessa... Deve ter alguns já sangrando, mas é uma situação muito melhor do que dos anos anteriores, sem a sombra de dúvida. Só para a gente fechar, vamos falar do norte então, Patrícia, já também. Na região norte, a gente tem uma situação aí que é... O outono, ele é o pico da cheia, né, dos Solimões, Amazonas, Negro. Nós não tivemos um verão assim com tanta água assim, né, na parte norte do Amazonas, nem nada e tal. Então, vamos ver como é que acontece isso. E também a questão das friagens, né? Acre, Rondônia, sul do Amazonas. Né? O que a gente espera aí desse outono para a região norte do Brasil? Bom, vamos lá, Jô. Ficou um pouco abaixo da média a chuva realmente ali na região do Amazonas, principalmente, né? E Acre e Rondônia também ficaram com chuva um pouco abaixo da média, mas foi um pouco abaixo da média. E ali, naquela região, chove tanto que um pouco abaixo da média não quer dizer um problema tão grande. Ou seja, a gente vai continuar... muita chuva ainda. Abaixo da média ainda quer dizer um grande volume de chuva. Então, choveu ali na região, menos do que o normal, mas choveu. A gente não teve nenhum episódio de seca severa e nem nada disso. Então, a cheia dos rios ela vai acontecer naturalmente na época correta, mas sem grandes cheias, né? Tá tudo bem perto do normal. Com relação à temperatura, essa massa de ar polar que entra no começo de maio, ela vai provocar resfriamento ali, Acre, Rondônia, sul do Amazonas, provocar um episódio de estiagem. Desculpa, Jô, vai provocar um episódio de friagem. De resfriamento. Uhum. De resfriamento, a gente vai classificar isso como friagem e tudo mais. Vai ser comum isso ao longo do outono. A gente vai ter algumas massas polares ao longo do outono provocando resfriamento na parte sul da região norte, mas especialmente no Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Em relação ainda à parte norte do Nordeste, do norte do Brasil, a gente já comentou que a zona de convergência intertropical ela continua muito ativa, né? Então, essa chuva também continua lá, Belém, nossa, tem chovido muito em Belém, Amapá, toda a parte lá de Tucuruí, com muita água ainda. Continua. Tucuruí menos, mas ali a região de Belém e o Amapá, de uma forma geral, com bastante chuva. Em Tucuruí, ela não entra com tanta intensidade, não. Ela está um pouquinho mais a norte de Tucuruí, mas tem a sua influência e provoca chuva em Tucuruí também. Maravilha. Bom, a gente está encerrando por aqui e eu agradeço muitíssimo a Patrícia e ao Felipe essa nossa conversa. Eu espero que tenha sido esclarecedora para todos. Né? Vocês vão ver, então, o nosso balanço do verão e depois a previsão para o outono e muitos outros podcasts, espero que venham por aí. Lembrando que a nossa atualização, por enquanto, deve ser quinzenal. Tá bom? Então, um grande abraço, obrigada pela audiência, obrigada pela participação de todos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.